papo agora é sobre preservação da diversidade indígena no Brasil. Conosco aqui no estúdio está o Renato Soares, que é fotógrafo indigenista. O Renato desenvolve o projeto Ameríndios do Brasil, que consiste na documentação da rica diversidade étnica brasileira. Seja muito bem-vindo, Renato. Prazer, Thalita, estar aqui com vocês aqui no Bom para Todos, né? Isso. A gente conversava ali nos bastidores de que é um trabalho de uma vida toda. É assim, ó, na fotografia eu já fotografei para turismo, já fotografei em jornal, revistas como National Geographic, Scientific American, mas eu sempre fotografei o índio, desde o início, há mais de 30 anos. Sempre o índio, eu dobrava uma esquina, me encontrava com o índio, virava outra esquina, outro índio. E aí eu resolvi, num dado momento, parar com tudo que eu fazia e me dedicar só ao índio. Só que como viver disso? Como prover isso? Porque durante o processo de trabalho eu mais gastei, é um custo muito alto. As viagens são caras, as distâncias são longas, as dificuldades. Então eu tive que criar uma fórmula que não tem nada de mágica, na verdade é trabalho, dedicação, né? E passei porque eu precisaria comercializar. Sim. Para eu comercializar, eu preciso do direito de uso da imagem. E isso lá atrás, o Orlando Vilas Boas, o sertanista, que ele falava para mim, falou, você precisa criar um sistema onde o índio tem um retorno disso. Se ele tiver um retorno, você vai ter um retorno disso. Aí comecei a assinar contratos de cessão de direito de uso de imagem e pagar para eles tudo que é comercializado, 33% de comercialização. Desde uma foto que vai para o museu, ou que vai decorar a casa de alguém, o fine art, é chamado de fine art hoje, né? Ou a fotografia que vão para os livros didáticos no Brasil. Né? Sim, porque você tem um portal Imagens do Brasil, que tem um acervo com mais de 60 mil fotos, cobrindo as 5 regiões do país, e esse material é utilizado, então livros didáticos, agências de publicidade, e você estava comentando que você meio que transformou a imagem do índio no material didático brasileiro, porque o que se usava era material muito antigo. Sim, o índio não tinha cara, né? Sim. A cara do índio era o índio de 1900, 1800, 1700 e bolinha, né? É Alexandre Rodrigues Ferreira, é Rugendas, são imagens antigas, o índio não existia. E a própria sociedade não queria que o índio existisse, né? Quem é o índio? O índio ele existe, ele está aí. 75% da consanguinidade do Brasil e do brasileiro é indígena. E o brasileiro não sabe disso, não percebe isso, não entende, não vê isso. Então, dizer assim, quem é o índio? Basta olhar no espelho, é você mesmo. Sim. Da chegada dos portugueses aqui, nos primeiros 300 anos, só vieram homens. E eles se deitaram com as mulheres que aqui estavam. Outro dia eu fazia uma palestra numa universidade, né? E uma mocinha levantou a mão e disse assim, vovô, minha bisavó, conta a história que minha bisavó, tataravó, era indígena, vovô gostava muito dela, pegou ela no laço. Falei, é mesmo? A informação, a história correta é essa. Se vovô pegou ela no laço, vovô tirou ela do laço familiar. Ela tinha irmãos, tinha pai, tinha mãe, tinha primos, tinha tios, tinha avós, certo? Na verdade, vovô era um estuprador que roubou ela. Certo? E aí existia um sistema que eles usavam nas fazendas ou nessas... Que é assim, você manda os capatazes maltratar a mocinha, certo? Aí você aparece, vai lá e cuida dela. Sim. E ela se apaixona por você. Síndrome de Estocolmo, que foi conhecida naquela... Vamos dizer assim, a síndrome de Estocolmo foi no período de um sequestro que teve em Estocolmo. Mas os portugueses já faziam isso aqui há muito tempo. Você falou em uma entrevista sobre essa documentação dos indígenas, das etnias, dos povos originários do Brasil, de que você quer dar visibilidade, porque quem não é visto corre o risco de ser esquecido. Existe essa preocupação dos índios serem esquecidos? Eles estão sendo esquecidos? Sim. Olha, se eram mais de 20 milhões no descobrimento, certo? Eles pagaram um tributo de mais de 2 milhões por século. Por exemplo, é um exemplo assim, nós temos personagens como Rondon, que salvaguardou a identidade do índio, entre aspas, né?
Porque é de Rondon também um projeto de integração do índio à sociedade. Quando você integra ele à sociedade, ele simplesmente desaparece. Quando você não respeita a cultura do outro, e você integra ela à sua sociedade, você simplesmente desaparece com aquela cultura. Apropriação. A nossa cultura ocidental ela é muito invasiva, ela é muito fácil de lidar. Vamos dizer, nós criamos muitos desejos nas pessoas. Então, eu quero um celular novo, eu quero um carro novo, eu quero um sapato novo, uma sandália nova, uma camiseta nova. Mas será que isso tudo é muito fácil, né? Mas você manter a sua própria dignidade, a sua própria cultura é complicado. E assim, nós estamos vivendo no Brasil eu vejo assim como uma deformação, né, com respeito à cultura do outro, ao próximo, né? Ao respeito ao outro, ao diferente. Se, por exemplo, se na história da religião ocidental a mais estruturada, que é o catolicismo, Deus fez o homem do barro, certo? E a Eva veio da costela. Os Yawalapiti, os homens foram criados pelo tronco da árvore. Certo? Eles pegaram os troncos de árvores e fizeram tanto homem quanto mulher. Os Kayapó vieram lá de cima das estrelas. Os Kraô também vieram das estrelas. Você tem várias culturas. Os Ticuna, cheguei agora, tem um mês que eu cheguei lá do Amazonas, dos Ticuna. Os Ticuna foram pescados pelos criadores. Nesses anos de trabalho com os indígenas, teve algum aprendizado que te marcou mais, que marcou a sua vida, que te transformou enquanto ser humano? Essa é uma transformação que é contínua, né? O ser humano, nós temos que evoluir todo dia. Muita gente fala assim, evolução. Você tem que evoluir todos os dias, você tem que melhorar como pessoa todos os dias. Você tem que ver e perceber os seus erros e tentar melhorar, transformar. Transformação é uma coisa cotidiana. Então, eles me transformaram e estão me transformando e vão continuar me transformando até sabe lá quando, né? Então, talvez um momento mais marcante dessas viagens. 1991, eu fui para o Vale do Javari, extremo oeste do Brasil setentrional, Brasil, Colômbia e Peru. Para chegar lá, saindo de Tabatinga, indo para Atalaia do Norte. De Atalaia do Norte dava uns 18 dias de barco. Nossa. Aí de lá nós saímos ali do Maronal. Depois de 18 dias encontramos com os Marubo. Aí saímos do Maronal, tive uma situação lá de conflito fiz uma matéria denúncia e tal. E aí saímos dali, fomos até uma aldeia que era meio abandonada ali, não vou precisar o nome do local, mas andamos mais 5 dias de barco, 5 dias de canoa, remando, e mais 120 quilômetros a pé, no meio da floresta. Não, 120, não, 180 quilômetros a pé. Nossa. Para chegar na aldeia dos Maioruna. Muito isolada. Totalmente isolada. Os Maioruna hoje são chamados Matsé. E ali tinha um menininho, pequenininho, que era filho de Tami, neto de Tami, que era um cacique, um velho cacique. E ele andava comigo para todo lado. Uma pena que eu não mandei essa foto para vocês não, a gente colocava. Mas e ali, depois daquela fotografia, eu fiquei procurando, quando eu voltei de lá, foi uma aventura, vamos dizer assim, isso em 1991, foi a minha maior expedição. Sim. Já fiz muitas outras, mas essa é aquela que fica na cabeça, né? Você nunca mais esquece. E quando eu saí de lá, até eu voltar para cá, foram muitos meses. E quando eu cheguei, a única foto, depois de revelar os filmes, a única foto que eu procurava era aquela. E quando eu a vi, eu falei, nossa, é perfeito. É uma fotografia onde o menininho está debaixo d'água, assim, e ele olha para mim, assim. O pai dele vira e fala, tá brincando de peixe, né?
Tá olhando para você debaixo d'água. E aí fiz aquela foto, uma Eu única sei qual foto. foto é, porque você fez um financiamento coletivo para fazer o Ameríndios e essa foto tá no site do financiamento, não é? Sim, sim. Acho que a gente não vai conseguir agora. Um dos trechos do Ameríndios. O que acontece é assim... A gente está procurando, acho que a gente talvez consiga. Essa é uma porque a próxima pergunta, eu acho que já devem ter te perguntado 1000 vezes isso, mas você tem uma foto preferida, talvez essa seja uma das suas fotos preferidas? Ah, não tenho. É porque são muitas. Eu tenho um acervo, por exemplo, ali no Banco de Imagem, como Sim. você falou, de tem um acervo de 60 mil. Na verdade, eu tenho um acervo de 800 mil fotos. Nossa. E isso de cromo. Os digitais, eu comecei a fotografar com digital de 2012 para cá. Então, eu devo ter um acervo hoje de mais de 1 milhão de fotos. Sim, mas... E do índio brasileiro, eu tenho um acervo de... em torno de 600 mil fotos. Puxa vida, e esse projeto continua? Sim, eu não vou chamar de projeto, porque ele é mais que um projeto. É a continuidade da minha vida, é o meu... É o seu viver. É o meu viver, não tenho como... Um dia eu pensei assim, vou largar a mão de trabalhar com índio, não quero mais saber de índio, não. Aí eu virei a esquina e encontrei com um índio, um amigo meu que estava aqui em São Paulo, um índio chavante, o Riparidi. Ô, Renato, falou, como é que vai? Tá, conversa, tá. Ah, vai lá ver, o pessoal tá aí, o pessoal quer te ver e tal. Falei, tá bom. Aí passa um tempo, eu encontro com outro, vou para um lugar, encontro outro índio. Ah, o William, falou, como é que tá? Eles já fazem parte da sua vida, não tem como se desvencilhar. E aí são muitas pessoas, são muitas... E o tempo todo me ligando, porque eu ajudo eles da melhor maneira que eu posso. Mas o trabalho em si é dedicado a... como você disse, quem não é visto corre o risco de ser esquecido. Sim. Me fala o nome de uma tribo indígena, Thalita. Nossa, você sabe que eu estava conversando lá na redação antes da gente começar e eu comentei isso. Aí. É a foto que a gente conseguiu. Esse é o Indinho Matsé. Essa fotografia, essa imagem mudou minha vida. Esse é o personagem que mudou minha vida. É uma fotografia que ela rodou o mundo. E assim, agora eu me preparo para voltar para lá. Vou voltar ao Vale do Javari para me encontrar com esse menino. Hoje um homem. É mesmo? Quantos anos? Foi em 91? Foi em 91, ele tinha 4 anos. Eu não vou fazer as contas agora, mas enfim. Praticamente 30 anos. Vai dar 18, 91 mais 9, 18, 27 anos. 27? Acho que é isso. A gente é jornalista, né? Não, vai dar... 32 anos, me sopraram aqui, pronto. 32 anos, né? Renato, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer te conhecer. Todo meu. Prazer conhecer seu trabalho. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Renato, daí é só entrar no site imagensdobrasil.arte.br. Tem imagens fantásticas, maravilhosas lá. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, Eu que agradeço, que é importantíssimo realmente para a nossa história. Tá. Eu estou também nessa rede social, no Facebook, tem uma página chamada, não é uma página, é um grupo chamado Ameríndios do Brasil. Ali é só entrar e pedir para adicionar que eu adiciono. Maravilha. É que ali mostra o trabalho um pouquinho, tá bom?